a nossa discussão, né, a nossa conversa sobre a liturgia do segundo domingo do Advento, pedindo a Deus que Ele, a exemplo de Isaías, nos mostre como aplainar os caminhos do Senhor e fazer com que consigamos chegar no projeto de Jesus e que nós sejamos verdadeiros instrumentos desse projeto e não nos tornemos, não entortemos, né, para fazer com que Jesus atenda aos nossos projetos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso seja nome, o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, seja o vosso nome, assim na vosso terra, próximo, a vossa assim na vontade, terra como no céu. cada O pão dia nosso de cada dia nos dai hoje. perdoar Vai as nossas ofensas, hoje, vai as nossas ofensas, assim os como que nos nós têm ofendido, perdoamos a quem e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cleide, senti sua falta, Cleide. Quanto tempo que você não aparece aqui, Cleide? Quem faz a primeira leitura, gente? Eu faço. Por favor. Leitura do livro do profeta Isaías. Consolai o meu povo, consolai, consolai, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Vós preparai no deserto o caminho do Senhor. Aplainai na solidão a estrada de vosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas. Endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará, e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova esse ano. Levanta com força a tua voz, tu que trazes a boa nova a Jerusalém. Ergue a voz, não temas, dize às cidades de Judá: eis o vosso Deus, eis que o Senhor Deus vem com poder. Seu braço tudo domina, eis com ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. Como um pastor, ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo. Ele mesmo tange as ovelhas. Mães, palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da segunda carta de São Pedro. Uma coisa vós não podeis desconhecer, caríssimos. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com barulho espantoso. Os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida com tudo que nela se fez. Se desse modo tudo se vai desintegrar, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa? Enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chamas se vão derreter, e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. O que nós esperamos de acordo com a sua promessa?
São novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Posso ir? Por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Mateus. Mateus, boa noite. Boa noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com a pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí, meu povo, o que a gente pode começar a falar da primeira leitura? Bom, o que eu entendi nessa Zacarias, aqui na minha modesta opinião, Isaías já é o segundo ou terceiro Isaías aí, né? Porque já tá, ele está na época do rei Ciro, não é isso? Então, Isaías anima o povo no retorno do exílio. É uma segunda chance, um novo êxodo. Mas para isso é necessário uma conversão, uma nova forma de viver segundo os preceitos de Deus. Uma conversão que os afaste dos erros do passado. E ele cita João Batista, né? Ele vem bem de encontro à previsão depois do Evangelho. Isaías está prevendo exatamente a vinda de Jesus. O que mais a gente tem de chave aí, gente? Conversão. Vamos pensar um pouquinho, aproveitando, até anotei aqui que o senhor José falou, o segundo êxodo. Como era o povo que saiu no primeiro êxodo? Como é que era o povo que saiu do Egito? Eram todos fiéis a Deus, todo mundo queria ir, todo mundo bonitinho? Não. Era mais volta. Os caras mais encheram o saco de Moisés que outra coisa. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Quando a gente fala de um segundo êxodo, a gente fala de uma saída do povo, de uma segunda saída do povo. Primeiro a gente tem que pensar quem é esse povo, como é que eles se comportavam. Sair do comodismo, primeiro, lembrar que aqueles que foram levados de Israel para a Babilônia não são os mesmos que saem da Babilônia para Israel. Não. Primeiro ponto que a gente tem que pensar. Eles passaram mais de 50 anos. Voltam, né, Zacarias? Mais de 50 anos. Oi? Nem todos voltam, muitos não quiseram voltar. Sim, porque na realidade eles já tinham uma estrutura, já estavam acomodados lá na Babilônia. Então eles criaram uma sociedade paralela, eles criaram uma forma de viver, eles tinham até mesmo uma fé, né, deturpada em relação à fé de origem,
sabe se eles adoravam ou não a Javé, mas você tem uma mudança de paradigma. E para eles não saíram de bom grado da Babilônia, eles foram expulsos da Babilônia. Eles são retirados da Babilônia, porque o Ciro, quando toma a Babilônia, ele quer reduzir o tamanho do Estado, ele quer reduzir o tamanho do gasto. A corte era muito cara. Então, para que vai ficar com aquele monte de gente lá parado, só comendo as custas do Estado, né? Enfraquecendo o Estado, porque um Estado que gasta além do seu recurso, ou ele sacrifica o povo, ou ele sacrifica a sua própria estrutura. Então, o que Ciro coloca? Eu vou mandar esse povo todo de volta. Eles que vão se virar lá na terra deles. Né? Então, você tem aqui uma forma de fuga e que muitos não queriam fazer. Muitos não estavam a fim de voltar e encarar Jerusalém, como muitos não estavam mais convertidos, embora judeus, embora de origem judaica, não eram mais fiéis do Deus vivo, não eram mais fiéis de Deus. A gente vai ter vários conflitos religiosos aí. Tá? Então, essa construção é interessante. E o senhor José coloca um outro ponto. A colocação da palavra, da forma que o evangelista nomeia João Batista. Só que aí a gente tem que fazer uma coisa ao contrário. O evangelista conhecia a passagem de Isaías. Então ele usa como ferramenta para a justificação de Jesus a própria construção do profeta Isaías. Então, Isaías anunciou e o profeta, o evangelista, faz uso desse anúncio para justificar a chegada de Jesus. Consegue perceber? Exatamente. Hã? É da frente para trás. A gente sempre que a gente estuda teologia, que estuda a história, você tem que pensar nos dois sentidos, da frente para trás e de trás para frente. Normalmente você tem mais pontos de trás para frente do que da frente para trás. Agora existem alguns pontos aqui. A Lourdes está falando que eu não perco mais ela na cama, por causa da touca. Ô, Zacarias, Diga, Nizete. aqui quando fala assim, ó, endireite o que é torto e alisem as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará. Isso daí é para o povo ter uma chance de recomeçar uma nova vida e não cometer erros. É um convite você a se arrepender dos seus erros. Então, e não cometê-los mesmo que já foram cometidos, não repetir, né? Exatamente. A gente tem tanto erro novo, por que a gente fica repetindo o erro velho? Pois é. Né? Essa que é a verdade. A gente tem. Você sabe que aquilo está errado, você sabe que aquilo não vai funcionar, você sabe que aquilo é negativo. Então, por que você vai insistir naquele ponto? Por que você vai persistir naquilo? Sabe? A gente tem muitas vezes a gente vê isso na nossa própria comunidade. Quantas coisas a gente vê que não funcionaram e a gente insiste em tentar fazer do mesmo jeito. Muitas coisas são boas, são positivas, mas não funcionaram. Se elas não funcionaram, eu tenho que rever esse. Daí a necessidade, inclusive, quando a gente fala de planejamento, fala de plano, da gente pensar na construção do planejamento a partir, primeiro, da avaliação do que foi feito anteriormente. Tá? Então, vou usar um exemplo que está notório, né? A questão do grupo de oração. O erro que o grupo de oração cometeu. O grupo de oração cometeu um erro grave. Qual o erro grave? Eles fizeram, com um imenso sucesso, o cerco de Jericó. Planejaram, fizeram, foi tudo bem. Foram fazer agora esse avivamento. Legal, uma boa ideia. Mas faltou, nesse avivamento, faltou o planejamento deles.
Eles falharam nesse planejamento. O que acabou acontecendo? Eles acabaram perdendo parte desse plano, não foi possível executar. Então, eles iam ter 3 missas, uma na sexta, uma no sábado, uma no domingo. A do domingo, beleza, a gente sempre vai ter leitores disponíveis, vai ter sempre um padre disponível para fazer a celebração. Por quê? Porque já é uma missa fixa da comunidade. A missa do sábado eles conseguiram um padre, na missa da sexta eles não conseguiram. Então, você percebe uma falha, uma boa ideia, uma ideia que pode atrair a comunidade, que pode fazer com que a comunidade se revitalize dentro da igreja, mas por um erro de planejamento, por um erro de avaliação, acabou falhando. A gente é a mesma coisa, a gente tem boas ideias, então vamos colocar essas ideias em prática. Nem sempre as nossas ideias vão funcionar. Quando nós começamos a fazer as reuniões de liturgia, nós começamos de sábado, não foi? Foi de sábado, depois a gente passou para quarta-feira, à noite. Não era? Não, eu acho que não era de sexta. A gente não tinha reunião de sexta. Já mudou tanto. Sei que, então, Não, depois chegaram no modelo online. Né? Aí, com a pandemia, a gente começou o modelo online. Que é o que a gente está usando hoje. Então, são ideias que, muitas vezes, a gente consegue... A ideia funciona. Mas vocês veem, mesmo a ideia funcionando, a gente vendo como é simples você participar, quantas pessoas não conseguem participar porque não conseguem clicar no botãozinho lá da reunião no celular. Que é uma coisa extremamente simples. Você vai clicar, ele automaticamente, o programa do Meet, ele faz parte do pacote do celular. Todo celular que é sistema Android tem Meet. Né? Só que a pessoa não consegue usar. Por quê? Porque, na realidade, embora o projeto seja bom, a ideia seja boa, funciona, a pessoa não consegue se adaptar àquela ideia. A mesma coisa a gente vai ter nessa questão da fuga ou da saída da Babilônia de volta para Jerusalém. O que aconteceu com esse povo? A gente não sabe. Tá? Mas, com certeza, quando eles chegaram em Jerusalém, os que saíram de lá, chegaram na terra de Jerusalém, eles encontraram o quê? Aquelas áreas que antes eram deles, ocupadas por outros. Eles que eram poderosos, agora não eram mais nada. Porque se passou 70 anos. Então, tudo foi mudado. Agora, o que o profeta convida? Ele nos convida a mudar, a trocar, a deixar, a rebaixar. O rebaixar aqui a gente pode interpretar, inclusive, como o nosso próprio ego. Abaixar o nosso ego para aceitar de bom grado as novas propostas de Deus. Agora, um detalhe interessante, ou melhor, 2 detalhes interessantes. Deus, no Antigo Testamento, quase sempre é colocado como um Deus guerreiro, principalmente no Pentateuco. Aqui, Deus é colocado como bondoso, misericordioso. Misericordioso. E ele coloca uma... Como é que fala? Uma característica, né? Um adjetivo, que eu não sei se aparece antes no Antigo Testamento, mas que é muito interessante a gente pensar. Ele toma o lugar do pastor. Deus se torna o pastor do seu povo, que está aqui no versículo 11. Como um pastor, ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega ao colo ele mesmo, tange as ovelhas mães. Então, Zacarias, eu anotei, ia perguntar aí. O que se entende por ovelhas mães? As pariram. As ovelhas pariram. Literalmente as ovelhas mães, as ovelhas pariram, as ovelhas se dão cria. Que você tem, como todo rebanho, você tem
animais que têm uma reprodução mais fácil e animais que têm uma reprodução mais difícil. Quais são as ovelhas mães? É como aquelas chamadas vacas leiteiras. São aquelas que produzem um maior número de filhotes e maior quantidade de leite, no caso das ovelhas de lã. Então, o que é uma ovelha mãe? É uma ovelha parideira, uma ovelha que produz um grande... A riqueza desses homens, eles são pecuaristas, eles são agricultores. A riqueza deles está na reprodução e no aumento do rebanho. Então, a riqueza está na ovelha mãe. É a mesma coisa que quando a gente fala do gado, do boi, do touro. Quem é importante para o pecuarista? A vaca, e não o touro. Tanto que a maior parte da carne de vaca que a gente consome é carne de boi, e não de vaca. Tá? Porque a vaca, como ela é reprodutora, ela fica mais tempo, porque ela vai gerar filhotes, ela vai gerar leite, tá? E o macho não. A gente cai naquela situação da relação homem-mulher, que eu já comentei com vocês antes. O genoma masculino, né, a célula reprodutora masculina é barata. O homem produz milhões de espermatozoides por hora. O óvulo da mulher é caro. Biologicamente, a mulher é mais importante que o homem. E é uma vez por mês só, né? Ela só tem um óvulo amadurecido uma vez. Quer dizer, excepcionalmente acontece de ter 2 até mais, mas em geral ela só tem um óvulo por mês. E o homem produz milhares de espermatozoides por hora. Então você tem o quê? Você tem aí uma relação de economia, tá? Onde a mulher deveria ser valorizada. Mas talvez até por isso a sociedade, já desde aquela época, extirpa a mulher e a coloca de lado. Existem alguns estudos que acreditam que na época de Paulo existiam sacerdotisas ou diaconisas. Mais precisamente diaconisas, eles não usavam o termo sacerdotisas, para não misturar com os templos pagãos. Então, acredita-se que em algumas comunidades, principalmente Paulo, ele basicamente trabalhou a Grécia, né, e parte da Europa. Mas acredita-se que ali no miolo da Grécia, você tinha a presença de diaconisas. Não existiam, só existiam naquela sociedade, os anciãos ou os discípulos e depois os diáconos. Então você não tinha a separação, por exemplo, de presbitério, que nós temos hoje. E alguns teólogos, alguns pesquisadores acreditam que existiam. Só que Paulo, pela sua formação judaica, nos seus textos, ele nunca cita literalmente a presença de diaconisas. O que leva a crer que existiam diaconisas? A presença de Priscila. Quando ele fala de Áquila, ele fala de Priscila. Então, se ele fala de Priscila, Priscila tinha uma representação importante dentro da sociedade cristã nascente daquela época. E eles foram Priscila e Áquila, a princípio, né, são os fundadores da comunidade dos romanos. Então, é uma comunidade importante, é uma sociedade importante, e que podem ter vindo, eles não eram romanos, tá? Porque se eles fossem romanos, eles não teriam sido expulsos de Roma. Tá? Então, eles não eram romanos, eles podem ter vindo da Grécia. E apresentaram o evangelho de Jesus Cristo através da ótica de Paulo. E aí depois Paulo visita a comunidade, tanto que ele fala no início da primeira carta aos Coríntios, da primeira carta aos Romanos, da carta aos Romanos, que ele desejou muito conhecer aquela comunidade. Ele desejava muito conhecer aquela comunidade. Tá? Então, a importância da mulher, e aqui é levantado também, tange as ovelhas mães, quer dizer, o cuidado especial de Deus para com as mulheres.
que mais que a gente tem aí de importante, gente? O que mais que vocês levantam aí de pontos? Um só de cada vez, gente, senão vira confusão. Mais alguma coisa aí da primeira leitura? Ó, um detalhe aqui que ninguém percebeu. Melhor, 2 detalhes. O que a gente chama de boa nova? O Evangelho. O Evangelho. E o que é o Evangelho? A palavra. A palavra. Olha aqui em cima, ó, no versículo 5b. E todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Tá vendo? Sob o alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião. Vocês veem que aqui o profeta já começa a construir essa ideia de que haverá uma palavra nova que vai vir, não substituir o Antigo Testamento, mas lhe dar cumprimento, lhe dar validade. Vem lhe validar. Mais alguma coisa aí da primeira leitura, gente? Mateus, para de falar, Mateus. Mateus fala muito. Eu não tenho que arrumar umas cotoveleiras Cheguei quando... Não, eu fiquei na dúvida sobre essa parte. Tá falando aqui, nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas. Endireite-se o que é torto e alinhe-se as áspera. Espera aí. As asperezas. Isso, obrigado. Aí, a glória do Senhor então se manifestará, e todos os homens verão justamente o que a boca do Senhor falou. Então, Eu fiquei primeira na... coisa, Mateus, você tem que entender a linguagem figurativa. Qual que é a ideia? É fácil você subir um morro? Ixi, dependendo, é impossível às vezes. Como também é difícil descer o morro. Eu não sei se você sabe, mas muitas lesões a gente sofre quando está descendo e não quando está subindo. Porque para segurar o corpo, para frear o corpo, você tem que usar um grupo enorme de músculos da perna para reter o movimento de descida. Uhum. Então, subir é difícil, mas descer também é difícil. Então, o que o profeta fala? Vão aplanar, deixa tudo retinho, tudo planinho. E outra coisa ele fala, as asperezas serão alisadas, ou seja, tudo aquilo que é áspero, que é incômodo, vai ficar liso. A Nilzete, acho que não tinha entrado ainda na reunião quando ela falou, mas vem de encontro aquilo que a Nilzete falou. A mudança, a conversão, a forma que você passa a enxergar o mundo. Não é uma visão, não é uma construção de eu vou cortar o morro do Madalena aqui, o morro de São Paulo, e vou aplanar o Elba. Tá? Corto aqui o morro do Sapopemba pela metade e enterro ali o vale do córrego do Oratório, nivelando com Santo André, ali com enterra o Parque das Nações, ali tudo, para deixar tudo no mesmo nível. Não é uma palavra literal, mas é um sentido de facilitar o caminho, né? O teu caminho vai se tornar suave. Sem esse contratempo de você ter que subir e descer, o seu caminho de fé será um caminho plano, um caminho liso. Então é uma proposta de conversão, é uma mudança. Qual que é esse caminho? Qual que é essa conversão? Ela é do nosso coração. Nós temos que mudar. Nós temos que deixar de ser gananciosos, deixar de ser, como é que fala? Arrogantes. E falar assim, não, peraí, não é por mim, é pela Cleide, é pelo Carlão, é pelo seu José, é pela Nilzete, por você. É por isso que a gente faz a discussão. Só que nós, dentro da nossa pequenez de ser humano, nós tendemos o quê? A vestir uma melancia no pescoço e sair dançando uma ula pelada no meio da rua, para chamar a atenção de todo mundo.
né? É o princípio, por exemplo, da visibilidade da rede social. O cara faz o cara faz a publicação, né? Seja mesmo da igreja, ele faz a publicação não para divulgar o trabalho da igreja, mas sim para fazer com que ele, indivíduo, se torne evidente. Boa noite, Marquinhos. Boa noite a todos vocês. Boa Boa noite. noite, Marquinhos. Deu para você compreender aí? Então, quer Sim, dizer, sim. esse aplanar, ele não é literalmente cortar um morro e enterrar um vale, mas é uma mudança interna do indivíduo, fazendo com que o indivíduo se torne mais coeso, mais puro, mais gentil, né? E o que eu acho mais interessante desse texto é realmente essa questão do pastor, que raramente você vê no Antigo Testamento esse tratamento. O pastor é carinhoso, embora no Novo Testamento os pastores sejam considerados indivíduos, uma estirpe de povo afastada, porque eles trabalhavam à noite. O pastor, ele dá, como Jesus mesmo coloca, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele enfrenta as dificuldades para dar vida às suas ovelhas, para garantir a saúde das suas ovelhas, né? E aqui você tem o profeta Isaías colocando essa questão de Deus ser o pastor. Nós costumamos trabalhar com Cristo, o bom pastor, mas aqui Isaías coloca. Aqui o profeta Isaías coloca Deus como o verdadeiro pastor. Ele está pastoreando. Então, ele está cuidando de cada um de nós. Mesmo porque, nesta época aqui, Jesus ainda não tinha nascido. Jesus ainda estava na presença do Pai. Mais algum ponto, gente, da primeira leitura? Obrigado, Zacarias. Nada. E outra coisa também, vocês podem completar o que eu coloquei, porque essa é minha visão. Não sei se tem outras visões. Nós estamos aqui em 6, quer dizer, cada um tem uma visão diferente. Segunda leitura? O que a gente tem na segunda leitura? Pedro tenta explicar que o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens, não é isso? Que não se deixa influenciar por falsos profetas. E diante da demora da vinda de Jesus, né, já viu as 2 gerações, né, que eu pesquisei, eles procuravam pôr em dúvida o cristianismo. Desculpa, eu não entendi. Eles faziam o quê? Pedro tenta explicar que o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Que não se deixe influenciar por falsos profetas. E diante da demora da vida de Jesus, esse é um problema sempre que teve. Paulo também teve esse problema, né? Que a parousia vai acontecer amanhã. E não é assim. O tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. E por do cristianismo, quando viram que essa segunda vinda não aconteceu como eles esperavam, logo assim, em seguida, né? Pedro quer que não se trata do fim do mundo, e sim de uma, como se diz, uma vida, uma sociedade mais humanizada, né? Conforme Cristo propôs. Enquanto não se encontre a segunda vinda, e sejam vigilantes, sem manchas.
Deus é paciente, né? Exato. Porque ele não tem pressa. Mas ele, porque aqui fala assim, cadê? Ele usa de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca, ao contrário, ele quer que todos venham à conversão. Então, ele é paciente e ainda dá a oportunidade de acolher e dar salvação, né? Tipo, no caso, por todo esse tempo, nós ainda temos uma segunda chance, né? Até, tipo, se tocar e a gente pegar e ir ao encontro dele, né? Pedir perdão pelos pecados e se ir acompanhando ele, né? Uma perguntinha, bem... Ô, Zacarias, Pode falar, essa José. segunda parte aqui assusta, hein? Por quê? Não, quando fala... Chegará como não, ladrão? você olhando assim, assusta. Porque quando fala assim, que vai ser tudo devorado pelo fogo, você fala misericórdia. Não. Você olha assim e fala, epá. Pelo que dá para entender, é uma vida errada, uma vida de pecado, né? Nós podemos fazer da nossa vida um inferno Então, aqui mas mesmo. vai queimar o mal, não que será devorado. Mas vamos ser vítimas daquilo que nós queremos. Aliás, já estão acendendo o forno, né? Porque o calor está fazendo misericórdia. Exatamente. Bom, primeira coisa, gente, eu gostaria de levantar um pontinho interessante aqui. Quem escreve essa carta? Pedro, não é? É? Quem é Pedro? O Simão Pedro. É o Simão Pedro. É? Quem escreveu o Evangelho de Marcos? Agora, se a gente for ver bem, são discípulos posteriores. São discípulos. Lembra? Quem escreveu o Evangelho de Marcos? Exatamente. Marcos, secretário de Pedro. Marcos, secretário de Pedro. Por quê? Ele escreve o Evangelho, a didaque de Pedro, certo? Porque Pedro era analfabético. Exatamente. Se Pedro era um pescador analfabeto, ele não podia ter escrito uma carta, ainda mais uma carta dessa qualidade, né? Então já começa daí. Essa carta é chamada Carta de São Pedro, mas ela é uma carta da comunidade de São Pedro. Provavelmente de judeus da Judéia, da comunidade central, da primeira comunidade cristã, da comunidade de Jerusalém. E como o senhor José colocou, a colocar em nome de Pedro é uma forma de valorizar o escrito. Tá? Então não foi São Pedro que escreveu a carta. A gente não pode ser ingênuo nesse ponto, né? A gente já passou desse castelinho de cartas aí, né? Então, é só para levantar um pouquinho a lebre. Mas as ideias são as ideias pregadas por São Pedro. Você vai encontrar essas mesmas ideias dentro do Evangelho de São Marcos. Então, se você pega as ideias centrais aqui, compara com as ideias centrais de Marcos, a ideia de encontrar Jesus e descobrir quem é Jesus, ela está permeada aqui dentro. Isso. Lógico, quando se fala da queima, quando se fala, isso são figuras de linguagem, são construções literárias. A gente também não pode. Isso é uma epístola. A exemplo das cartas de Paulo, também são epístolas, também são cartas da comunidade para a mesma comunidade ou para membros de outras comunidades, para levar ideias, conhecimento, pensamentos de um lado para o outro. Zacarias, não, eu entendi. Eu falei para você, assusta, só não você ler. Mas para os evangélicos, isso daqui realmente vai acontecer.
Acontece todo dia, isso acontece a todo momento. A gente fala assim, chamas vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. Na realidade, ele até pergunta, ele nem está afirmando, ele está perguntando, ó. Enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chamas se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão, ele está fazendo uma pergunta. Por quê? Porque uma das práticas comuns, isso o senhor José colocou e é bem verdade, uma das práticas comuns para o povo nessa época era achar que o fim do mundo era iminente. Ele ia ser amanhã ou depois, no mais tardar, sábado de manhã. Tá? Então, quando muitos pararam de fazer, pararam de trabalhar, pararam de fazer suas coisas, pararam de cumprir suas obrigações, pararam de atender os necessitados. E aí é que ele coloca, o que eles vão ficar fazendo? Vão ficar parados até o céu cair sobre a cabeça deles? Não, você tem... A nossa obrigação enquanto cristão é estar no serviço até o último momento. É só pensar no que Cristo coloca quando ele fala dos empregados. Lembra do evangelho de 2 semanas atrás? A cada empregado foi dado um valor para cuidar. O que você tem que fazer? Fazer com que essa sua renda, esse seu... como é que ele falava? Talento. Esse seu talento cresça. Tá? Então a gente não pode ficar parado. Se a gente voltar lá nos trabalhadores da vinha, aqueles que chegaram por último, que receberam uma moeda, também são esses que estarão trabalhando aqui. Então todos nós somos convidados a continuar a trabalhar, sem parar. Nós não podemos nos esmorecer e deixar o projeto passar. Porque senão a gente vai ficar parado esperando o metal se fundir, os objetos se fundirem no fogo. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós tenhamos uma vida pura, sem manchas e em paz. E como é que nós vamos chegar nessa vida pura? Falar de pecado, o que a gente hoje fala que é pecado, amanhã pode se tornar coisa normal na sociedade. Uma coisa interessante, se a gente falar, pegando assim, num gancho bem genérico, tá? A questão do aborto. A igreja, na Idade Média, considerava o ser humano a partir da 12ª semana, a partir da formação celular, e não a partir do embrião, da união das duas células. Hoje, a nossa sociedade considera o ser humano, o indivíduo, a partir da sua fecundação. Então, a partir de duas células, a nossa sociedade já fala em aborto, seja natural, espontâneo ou provocado. Tá? Então, até a Idade Média, até a 12ª semana, quer dizer, perto de 3 meses de gestação, tá? Não era considerado aborto. Então, se a mulher perdesse o feto nesse momento, não era considerado aborto. E eles justificam isso usando o próprio livro do Levítico. Entendeu? Então, quer dizer, é complicado você falar de pecado. Um outro exemplo interessante. Durante muito tempo, a gente falava que a relação financeira não estava ligada à igreja. Aí, lá pelos anos 70, começou a se colocar os chamados pecados modernos. Quando davam um cheque sem fundo, sabendo que não tinha fundo para cumprir aquele cheque, a igreja passou a considerar como um pecado. Por quê? Porque, na realidade, eu estava dando uma ordem de pagamento e estava mentindo sobre a existência de recurso. Hoje não faz nem sentido mais falar em cheque sem fundo. Porque nem cheque quase a gente não tem mais. Tá? Então, hoje, com o advento de outras ferramentas, você vai mudando. Então, a visão de pecado também vai mudando no decorrer do tempo, no decorrer da sociedade.
Ah, você tem que participar da missa todo domingo. Beleza, tá lá, guardar domingos e dias santos. Ótimo. Entretanto, hoje a nossa sociedade exige que você trabalhe às vezes no domingo, impedindo você de participar da missa. Eu cometi pecado, mas Deus também coloca, dai a César o que é de César, e Paulo ainda vai mais longe. Eu tenho que me manter com meus próprios recursos. Quando ele comenta com os coríntios, eu sou fabricante de tendas e eu me mantenho com os meus próprios recursos. Então, quer dizer, todas essas construções de pecado, essa construção social, a gente tem que estar em constante verificação. Agora, o que é mais importante? Eu estou na igreja para divulgar a mim ou para divulgar a Cristo? Eu estou na igreja por mim ou por Cristo? Eu estou na igreja por mim ou por Deus? Se eu estou por mim, eu estou errado. Né? Aí a gente vai ter aquela visão de quando a pessoa chega assim, que Jesus fala assim, vai para longe de mim que eu não te conheço. Mas, Senhor, não foi em teu nome que eu expulsei demônios? E a mesma coisa quando ele chega no outro e fala assim, você vem para perto de mim. Ah, mas eu não te conheço, eu nunca te vi. Mas quando eu tive fome, me deste de comer. Sem o intuito de se mostrar como caridoso. Seu José, vou usar o senhor como exemplo, de maneira negativa, tá? Não é nada pessoal e, por favor, entenda. Depois eu quebro sua cara, tá tudo certo. Beleza. Eu quero você me pegar, que ainda consigo correr bastante. Principalmente se eu estiver dentro do carro, é mais difícil ainda. Bom, mas assim, por exemplo, se a gente pegar o seu José enquanto vicentino, ele faz um trabalho de distribuição de alimento. Beleza? Ótimo, ele está atendendo parte da comunidade necessitada. Entretanto, a gente pegando por esse mesmo foco, tá? Por isso que eu falei, a gente sempre tem que olhar a coisa como um todo. Se eu olhar apenas o seu José entregando o alimento como vicentino, ele está fazendo a famosa caridade com o chapéu alheio. Por quê? Mas é mesmo. Não é ele que está colocando o alimento. Ele está pegando o alimento que o outro doou e está atendendo a necessitado que está lá na outra ponta. Então, muitas vezes a gente se deixa levar e esquece de que nós também somos instrumentos dessa conversão. Então, que eu falei, eu vou associar de maneira negativa, mas eu sei que ele também leva o quilo dele para colaborar com os outros. Eu que estou em falta, faz tempo que eu não levo. Mas a gente partilha aquilo que nós temos com os outros que necessitam. Isso faz parte da nossa construção. Quando a catequese faz uma apresentação de evangelização, quando se conta uma história, quando se coloca um leitor novo para fazer, aproveitando o Marquinhos, que ele voltou, Marquinhos e a Cleide, que pertence ao teatro, quando eles fazem uma apresentação de teatro sobre um evangelho, o intuito deles não é se promover, mas promover ou fazer com que as pessoas entendam a boa nova. Quando São Francisco de Assis cria o presépio, ele não tinha o intuito de criar uma obra de arte. Ele tinha o intuito de explicar o nascimento de Jesus e as suas consequências. Então, tudo isso a gente tem que levar para aquela época e trazer de volta para a nossa. Pensar e, principalmente, nos despir da nossa autossuficiência, do pecado original, nos despir da nossa ganância, do achar eu preciso ser citado. Que o padre Anísio tem que citar que o seu José fez a oração dos fiéis, ou elogiar a oração dos fiéis do seu José. Ele tem que citar, literalmente, que a Cleide limpou todos os bancos da igreja. Ele tem que citar que a Nilzete errou o mandamento do amor. Não, a gente não está lá pela indicação do que nós fizemos. Nós estamos lá pelo conjunto de uma obra que a gente pressupõe vai servir para engrandecer a Deus. Tá? Desculpa a brincadeira, tá, Nilzete? Seu microfone está fechado.
Você não pode me xingar. Sem problema, filho. Isso daí vamos falar que é nacional. Aí, domingo, aí disse que ele me procurou e falou, a Nilzete não veio? É o que ele quis falar. Olha, o povo já ficou assim, ó, ela fugiu. Olha, as meninas ontem falando. O padre falou, nossa, cadê a Nilzete? Ela não veio, Nilzete, aí não me viu, porque eu ia na missa das 18, né? Eu não fui às 10. Não, óbvio, né? Também haja. Vocês foram pro ensaio às 2 da tarde, depois tem a missa às 18. Pois é, então. Haja, né? Pois é, filho. Então, mas tudo isso, gente, é assim. Nós temos que nos despir e vestir Cristo. Nós devemos tomar o papel que o Isaías coloca a Deus. Sermos não os pastores, mas os servos do pastor. Aqueles que ajudam o pastor a agregar todos juntos. Tá? E vamos tocando em erro. Mais alguma dúvida da segunda leitura? Não, senhor. Evangelho. Exatamente, o Evangelho é a junção das duas leituras, né, Zacarias? Marcos cita Isaías e João Batista, o começo da Boa Nova, não é isso? Mas é necessário a mudança de vida, uma conversão. Ele está falando para uma comunidade de gentios convertidos, né? Ô, Zacarias, esse domingo é o da alegria, né? Por isso que fala da conversão, não é? Não, esse é o domingo da conversão. O da alegria é o ágape, é o É terceiro o domingo. outro, é o terceiro, perdão. Tá perdoada. Isso. Se não me falha a memória, não lembro agora se é no terceiro ou se é no quarto domingo, que você vai ter no Evangelho a ressurreição de Lázaro. Ah. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, que a ressurreição de Lázaro é na quaresma. É na quaresma? Vixe, então eu tô É na trocando tudo. quaresma. Nós estamos Eu no já tô advento. invertendo tudo. Não, eu sei. Eu sei que nós estamos no advento. Já tô trocando tudo já. Isso. Sim. Essa semana da quaresma. Uhum. Ai. Vamos lá. Bom, primeira coisa, a gente tem que entender. Seu José, o Evangelho de Marcos não é voltado diretamente a judeus, a gentios convertidos. O Evangelho voltado a gentios convertidos, na realidade, é o de São Lucas. Ele escreve para gentios. É um gentio escrevendo para gentios. O Evangelho de Marcos, ele é uma catequese. Através do Evangelho de Marcos, você tem que descobrir quem é o Jesus. Quem é Jesus para você? Ele é a catequese. Então, se estudava o Evangelho de Marcos para se alcançar, se preparar para receber a Eucaristia na Páscoa. Tá? Então, é o didaque, chamado didaque de Pedro. Tá? É como Pedro fazia, como Pedro colocava o ensino para se alcançar o direito, né? O reconhecimento do creio, o reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor. Gente, uma coisa que a gente tem que ter em mente, primeiro ponto, existem alguns teólogos que falam que Jesus pertenceu ao grupo de João Batista, antes de se separar do grupo de João Batista e formar o chamado grupo dos Nazareus. João Batista, ou os Batistas, eram uma comunidade pré-cristã, de uma seita judaica muito forte, que combatia principalmente o templo. Então, eles pregavam que para você alcançar o perdão dos pecados, você não precisava de fazer o sacrifício do bode expiatório. Você não precisava fazer o sacrifício no templo para perdoar os pecados. Você tinha que se arrepender desses pecados. Porque o que João Batista pregava? Que não adiantava nada eu pagar algumas
pagar um valor X no templo para sacrificar o bode e não me arrepender dos meus pecados. Então, essa construção do arrependimento, ela deveria ser pessoal. Eu tenho que me arrepender dos pecados para, a partir daí, me tornar o cristão verdadeiro. Mas Zacarias, aí fica meio confuso, né? Para eu me arrepender dos pecados, eu vou sacrificar o bichinho. Né? Na realidade... Ele paga o pato. O bode expia os pecados. Pois a ideia é essa. O sacrifício do bode, né, era para perdoar os seus pecados. Coitado. Exatamente, é o que João Batista colocava e que Jesus depois vai reforçar. Você não precisa de um sacrifício de sangue. Por isso que ele pega. Qual que é o sacrifício da Eucaristia? O vinho e o pão. O vinho é o sangue e o pão é a carne. Ora, eu deixo de ter um animal imolado para ter um alimento que não é sofrido. Aqui não sofre. Porque isso significa partilha também, né, Zacarias? Também. Tá? Então você partilhou. Primeiro, o vinho não é feito, ou não necessariamente é feito por quem o bebe. O pão não necessariamente é feito por quem o come. Eu posso fazer o vinho e beber dele, mas não vou beber ele todo sozinho. Eu vou fazer o pão, mas eu não vou comer o pão sozinho. Eu vou comer o pão partilhando com os outros. Então, e aí Jesus aumenta isso na Eucaristia, criando o momento da partilha. Lembrando que comunhão é comer junto. Quando a gente fala assim, eu vou comungar, eu vou comer junto com A, B, C e D. Tá? Então, o comer em comum, o comer junto, o comungar é comer todos juntos. É o companheiro também, né, Zacarias? Companheiro, na realidade, a palavra companheiro significa aquele que almoça ou janta junto com o outro. Aquele que se alimenta com o outro. Ô, Zacarias, ontem o rapaz que ele veio da família de Jeová, ele nasceu na família de Jeová, testemunha de Jeová, e está fazendo crisma, né? Uhum. Aí ele falou que os testemunhas de Jeová, eles têm a ceia uma vez por ano, tá? Acho que é agora no final do ano. Aí eles pegam o pão, passa de mão em mão e só uma pessoa come. Eu não entendi. É complicado, Nuzete. Primeiro, o Testemunho de Jeová é uma seita, né? Então fica difícil de você avaliar, né? Quando Charles Russell criou o Testemunho de Jeová, ele era batista e ele tinha um temor enorme sobre o inferno. Aí ele encontrou um ateu que mostrou para ele que o inferno não necessariamente existe. Aí ele se tornou ateu também, mas ele é meio à toa, começou a pesquisar a Bíblia para poder justificar que ele não estava todo errado. Aí ele descobriu que ele podia ter na Bíblia uma existência de Cristo sem existir o inferno. Mas ele começou a estudar pelo livro mais simples da Bíblia, né? Pelo Apocalipse. Eita, nós. E você tem informação para isso. Então, você vê que o estudo dele foi de prima. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Ele acaba criando uma seita deturpada. O Testemunho de Jeová, eles não tem como você falar que eles são uma seita cristã. Aliás, eles são uma seita. Mas nem cristã não dá para você falar que eles são. Porque eles rejeitam Cristo em várias formas, inclusive na comunhão. Então, quando ele começou a falar, ele falou, Nuzete, que a gente estava falando sobre o Natal, sobre o Advento, né? Aí cada um foi falar o que era o Natal para eles, principalmente os evangélicos, que tem três que eram evangélicos. Aí esse rapaz falou, olha,
nasci na Testemunha de Jeová, e lá ele falou assim, ele não falou comunhão, ele falou assim, Ceia, pão. na Santa Ele não Ceia. falou, nem ceia ele falou. Ele falou, tem o pão, ele falou, tem o vinho, o pão passa de mão em mão, mas só uma pessoa come. Aí eu perguntei, quem é o pastor? Ele falou, não. Eles não têm pastor. É outro nome lá, Zacarias. Eles não têm pastor. Eu não lembro o nome do Ele líder, falou mas o eles nome têm outro lá. nome. Ele falou o nome lá, mas eu não lembro. Hã? Ancião é na congregação, Não. Marquinhos. Acho que não é ancião também, não. Ancião é congregação cristã, é na cristã que é ancião. Aí o Vamos ver rapaz se a gente falou, consegue eu vou descobrir. perguntar para ele de novo. Vamos ver se a gente consegue descobrir. Peraí. Reverendo. O Carlão falou que é reverendo. Eu acho que também não é reverendo. Nome do... Ó, o reverendo Mu, hein? Celebração, nome do período, celebração. Tá. Comendador. Aposto. Não, esqueci. Cadê? Edir Macedo. Eu acho que é líder da igreja, é um negócio assim, Zacarias. Edir Macedo. Não é. Aliás, não é nem da igreja, é do salão. Ó, aqui pesquisando na internet, fala o seguinte: não existe hierarquia entre as testemunhas de Jeová. Não é líder lá deles? Então, eles têm o salão, eu não sei. Então, eu acho que é líder do salão, é alguma coisa assim. Você lembra, Mateus, o que ele disse? Pior que não, Nilzete. Eu tava do lado e esqueci agora. Então, eu também não lembro o nome que ele falou. Eu tô tentando lembrar aqui, mas não... Zacarias. Eu pergunto para ele, segunda-feira. Esse rapaz, ele tá fazendo crisma, mas ele tá querendo seguir assim a Igreja Católica, nesse caso? Sim. Ele está fazendo o crisma, porque ele está se convertendo ao catolicismo. Ah, sim. Ele mudou de fé, Marquinhos. Ele é uma pessoa que viveu durante anos a Testemunha de Jeová, não se identificava como Testemunha de Jeová, e aí acabou se identificando. Ele casou, não foi? Ou ia casar, ou vai casar? Não. Ele namora o filho da Rosângela, a filha. Ele namora a filha da Rosângela, então. Aí ele acabou simpatizando pela Igreja Católica e mudando para a Igreja Católica. E tem um casal que veio da Assembleia de Deus também, enviado pela Cleide. A Cleide levando o povo para o mau caminho, tá vendo? Não foi, Cleide? Você que mandou o casal lá? Ora, gente, olha, fala melhor ainda, né? Se ele tá vindo, tá? Mas você sabe, Marquinhos, que a gente encontra no curso de batismo muitas pessoas que estavam vivenciando igrejas evangélicas e estão retornando para a Igreja Católica. O padre falou assim, que o católico que vai para a igreja evangélica, ele nunca vai deixar de ser católico. Não, na realidade, um batizado, ele, por mais que ele tente apagar o sacramento do batismo, ele não consegue, ele vai continuar sendo católico sempre. E esse batismo é para todos sempre, seja lá. Então, é a mesma coisa, por exemplo, vamos imaginar, eu saio da Igreja Católica e vou, por exemplo, para a Presbiteriana, por algum motivo. Quando eu chegar na Igreja Presbiteriana, eu não posso ser batizado, eu já sou batizado. A mesma coisa com a Metodista, a mesma coisa com a Luterana de Confissão Brasileira, a mesma coisa com a Ortodoxa Síria Grega.
Tá? As igrejas que têm o tripé do batismo, que é fazer o batismo com água, em nome da Santíssima Trindade, e inserir o indivíduo na comunidade, essas igrejas não rebatizam, porque o batismo é único, diferente do batismo de João Batista. João Batista não batizava para uma fé. Por isso que é importante a gente entender essa questão do João Batista dentro do contexto da igreja, da formação da igreja, porque João Batista não batizava pessoas para iniciar uma fé. João Batista batizava para o perdão dos pecados. O sacramento de João Batista era o sacramento de reconciliação. O batismo daqueles que procuravam João Batista, o batismo de fé daqueles que procuravam João Batista, era o batismo judeu, ou seja, a circuncisão realizada no 8º dia. Ô, Zacarias, esse pessoal que está lá, que era o evangélico, eles falam assim, que com o tempo eles começaram a questionar com a família. Aí a família fala que eles não sabem de nada, então eles resolveram procurar a verdade. Entendeu? A verdade é algo meio relativo, né? Mas a menos Não, errado não, é a Igreja Católica. foi o que eles falaram. Aí eu vim para procurar a verdade, né? Eles querem descobrir o que realmente... Porque eles falam assim que lá dentro eles falam muito, eles falam falam de Jesus, de Maria, assim, algo que eles queriam saber, você entendeu? É interessante você ver isso. Você sabe que eu conheci um padre que ele era religioso, aí se tornou secular. Aí ele não se identificou com a igreja secular e voltou a ser novamente religioso. Pois é. Tá? Explica a diferença, Zacarias. Religioso e secular? Uhum. O religioso, ele tem a ordem, ele é mais rígido. Então, o padre... Vou pegar um exemplo prático. Amanhã, o Papa Francisco acorda de bom humor e fala assim, a partir de hoje, todos os padres podem casar. Beleza. Somente os padres seculares podem casar. Os religiosos, não. A ordem dos religiosos, ela tem uma ordem, ela tem um rito a ser seguido. Então, o líder do religioso não é o bispo, é o abade. E, para a gente não esquecer, né, o Papa, o que é? Um padre. É um bispo. Bispo, padre, já foi tudo. Não, sim, mas ele é um bispo. Nós só temos na igreja 4 ordens. Os leigos, os diáconos, os presbíteros e os bispos. Só essas 4 ordens, não tem mais. Tá? Cardeal e é bispo. nomeado, né? É bispo, são cargos. São cargos da igreja. Cardeal, arcebispo, bispo auxiliar, vigário episcopal, monge, monsenhor, tá? Todos são cargos. Tá? No caso do monge, ainda pode ser religioso também. A capelão. O capelão é um padre militar. Isso. Nossa Senhora. Então, são todos cargos. Não são... Então, só temos essas 4 ordens. Dentro dos leigos, eu vou ter os leitores, os acólitos, os catequistas, os ministros da Eucaristia, os ministros leigos, os auxiliares, todo o povo. Dentro do diaconato, tem os diáconos e os diáconos permanentes, eu tenho os monges, os que não são padres, eu tenho os irmãos, as irmãs, dentro do... Peraí, os monges não são padres, né? Depende. Podem ter monges que são padres e monges que não são padres. Aí os monges que não são padres, eles fazem o quê? Eles ficam na classe dos diáconos. Ah, tá. E os frei também, né? Normalmente frei é padre. O frei normalmente ou ele é franciscano,
ou ele é... Dominicano também. Ele pode ser dominicano, mas ele pode ser também jesuíta. Uhum. Ah, Tá? Mas os Sim. freis normalmente são Franciscano. Padre franciscanos. Francisco. São franciscanos. Um detalhe, dominicanos. Sabem da tradução da palavra? Domini canis. Os cães do domingo. Ou os cães do Senhor. Eles eram originalmente soldados. Padres soldados. uau! Tá? Então, você tem ordens. A primeira ordem é a de São Bento, que é recluso, que são padres voltados, uma ordem voltada à reclusão e à ação de oração. Hoje não é mais assim. Os beneditinos fazem várias ações sociais, mas na origem da ordem, eles eram eremitas. Eles viviam isolados, só rezavam e cantavam. Daí o canto gregoriano, que é dos beneditinos. Tá? Já os franciscanos já são voltados à ação social. O franciscano tem que estar... A primeira ordem, a primeira atitude é atender o necessitado. Então as ordens vão variar conforme a sua estrutura. Mas voltando para o texto... O Mateus já está dormindo. Então, ó, voltando para o texto aqui, que não é de Mateus, é de Marcos, a gente tem aqui a alusão de João Batista como aquele que está no deserto. Então, aqui, isso é uma das justificativas de Jesus ter pertencido ao grupo dos batistas e depois ter se separado desse grupo e criado um grupo separado. Tá? Tanto que depois João Batista envia emissários para saber se Jesus era de fato aquele que eles esperavam ou se precisava esperar outro. Tá? Então, toda essa construção a gente tem que ver. Tá? E João Batista era um homem humilde, um homem desapegado. Tanto que você vê aqui, ele vestia couro de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre. Se gafanhoto é bom, eu não sei dizer, mas... Coitado desse homem, vestiu uma roupa dessa, hein? Ó, se a gente pensar... Não, tem 2 pontos, tá? Lá você tem 40 graus durante o dia e menos 40 à noite. Dependendo de onde você está no deserto lá do coisa, a coisa é cruel. Mas já pensou no deserto com uma roupa de couro? Nossa, deve ser. Então, aí é que tá. A roupa, ela não te aquece. É você que aquece a roupa. Se você pegar um termômetro e colocar na roupa, dentro do guarda-roupa, uma blusa de frio e uma camiseta sem manga, as duas não têm a mesma temperatura. Quem aquece a roupa é você. Ela deixa ou não fugir o seu calor. Quando você veste uma roupa de couro numa temperatura de 50 graus, você vai ficar com uma temperatura de 36, que é a sua temperatura. Entendeu? Diga, Marquinhos, você queria perguntar alguma coisa? Espera aí. Então, uma coisa assim, isso ainda não é nada. Mas o pior é quando ele comia, tudo bem, ele tomava os mel silvestres e comia gafanhotos. Imaginou? Que coisa? Comer gafanhotos? Gente, isso é um sacrifício mesmo. Adocicado, agridoce. Olha, de acordo com a cultura chinesa, o gafanhoto frito é gostoso. É crocante. Tá vendo? Eu não tenho coragem de comer, não. É igual, é tudo uma questão de cultura. É tudo uma questão de cultura, gente. É uma questão de cultura. Brincadeira, Marquinhos, hein? Tô fora. É uma questão de cultura, gente. Olha, pensa assim, nós temos culturas que comem porco, como a nossa, que comem vaca, que comem ovo. Agora, é que nem tem uma piadinha de uma revista que fala assim, o cara chega assim no restaurante e fala assim, o que tem hoje para almoço? A língua de vaca. Ai, que nojo! Comer um negócio que sai da boca do animal?
Me vê 2 ovos fritos. né? Tá? Então é uma questão de cultura, gente. Mas só a calça, né? Só dentro da calça. Tá? É uma questão de cultura. Às vezes você pensa nos ovos e esquece de onde ele veio. Carla falou. Tem a calça. Não vai comer a calça? Tem gente que não come rabada, mas come dobradinha. Quer dizer, não come o rabo, mas come o bucho. Eu já particularmente não como nenhum dos dois, não gosto. Pois eu como, como os dois. ovo. Os dois é muito bom. Eu como ovo. E não ligo. Aliás, o ovo de galinha, quando ela bota no quintal, é mais gostoso ainda. Para de comer ovo, então. Não sou muito chegada a ovo, não. Não é que eu não gosto de ovo. Ah, eu gosto de ovo. Não, eu Ovo. como uma vez e nunca. Eu como uma vez e a outra também. Não, filho, o Rafael que é assim. Olha, pode ser a melhor comida, mas o ovinho dele... Vou parar de comer ovo agora. Meu lanche preferido é isso. Pão com ovo? Ovinho frito e você está fritando, dá uma jogadinha do queijinho em cima, ralado, melhor, dá uma nada. Aí tome cuidado de não fazer igual a Adrianísio fez. Ele foi fritar, eu não sei o que ele foi fritar lá. Bolinho de queijo. Bolinho de queijo, ai, espirrou assim no braço dele. Nossa, meu Deus, misericórdia. Ficou daquele jeito. Bolinho de queijo, né? É. Nossa, mano. Por isso que eu frito bolinho de queijo na fritadeira elétrica, que não tem perigo de espirrar óleo. Ela não tem óleo, então... Como é que o seu Zé frita lá em Minas? Oi? Como é que o seu Zé frita ovo lá em Minas Gerais? E lá em Minas Gerais? É mineiro? Vai, senhor. Bom, aqui em São Paulo a gente tá fritando ovo no asfalto, né? Porque do jeito que tá calor... Tá mesmo? Bom, gente, continuando aqui. Então, a questão do João Batista, dessa questão de ele comer mel e gafanhotos, mel silvestre e gafanhotos, nos levanta não a lebre dele se alimentar apenas com isso. Provavelmente ele não se alimentava só com isso, mas ele buscava na natureza a sua alimentação. E eu gostaria de chamar um outro atenção, até marquei aqui e ia esquecer de falar. Vocês lembram daquela classificação dos animais, dos evangelhos pelos animais? Homem, touro, águia e leão? Estão lembrados? Eu, Qual que é o animal que representa o evangelho de Marcos? não era águia. Não. Eu lembro que você comentou. Essa prova. Eu tô recordando só. Hã? José, seu microfone está fechado. Oh, meu Deus. Marcos Touro, não é o touro? Não. Ih, tá Águia. ruim, hein? A águia e o touro já estão fora, sobraram 2. Nossa Senhora! Não, eu falei, eu vou anotar, sabe por quê? Porque o cabeleireiro do Cauã, lá tem os benditos. Aí eu perguntei para o rapaz se ele colocou ali como símbolo dos evangelistas. Aí ele falou, não são esses os símbolos. Aí eu falei, epa, é? Ele falou, não é. Aí eu não podia discutir, que eu não lembrava quem é quem, entendeu? Ah, tá. Então vamos lá. A águia que você e o senhor José comentaram é João. Peraí, que eu vou anotar. Eu Peraí. espero. A águia é João, pela alta teologia do seu evangelho. E outra, além da alta teologia, o evangelho de João começa assim: no princípio, o verbo era Deus. E Deus. Não, como é que é? No princípio, a palavra era Deus. E Deus era. Não lembro como é que é. Eu sei que ele fala do alto. Então, João é considerado a águia por ser o alto evangelho e começa no alto. Lá no princípio ele está no alto, depois ele desce. O evangelho de... O outro que vocês falaram foi o touro. O evangelho do touro é Lucas, porque inicia o evangelho
no templo. O terceiro animal que eu vou citar é o homem. Evangelho de Mateus, porque começa com a genealogia de Jesus. E adivinhem qual é o animal que representa o Evangelho de Marcos? É o tigre? O leão. O leão. Por quê? Porque na Palestina, os leões frequentam, são leões da montanha. São, na realidade, panteras, né? Para nós aqui, como se fosse jogar tiricas. São os leões da montanha. E eles frequentam o deserto. E olha como é que começa o evangelho dele. E a voz daquele que grita no deserto. Muito bem, agora eu não esqueço mais. Então, o deserto representa o evangelho de Marcos, representando o leão, representando o poder, né? E, inclusive, o leão de Judá. O leão de Judá vem desse evangelho. Também. Então, o Jesus é o leão de Judá, o leão que vem para salvar Judá. Aquele que grita anunciando a chegada. Se o que grita no deserto anuncia a chegada daquele que vem depois dele, quem vem depois vem pelo mesmo caminho. Então, Jesus vem pelo caminho do deserto. Mateus está com o microfone fechado. Então, gente, o caminho de Jesus e de João Batista começam no mesmo caminho, no mesmo lugar. João Batista vem preparar o caminho que Jesus vai seguir. Então, essa ideia... Então, Jesus é o leão do deserto. Por quê? Porque, na realidade, ele é aquele que vai levar a boa nova para todos a partir do deserto. E Jesus vai ser batizado no Rio Jordão e volta para o deserto, onde vai ter as tentações. Tá? João Batista aqui, ele não chega a apresentar Jesus, vocês podem perceber, porque Jesus há de vir, nós estamos no advento, e ele há de vir. Então, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Termina antes da chegada de Jesus, porque Jesus ainda tem que chegar. Nós estamos nos preparando para a chegada dele. Então o texto vem nos levando até a iminência que Jesus está quase ali na porta, mas ainda não chegou. Sim, senhor. Tá bom? Mais algum ponto aí? Mais algum ponto, minha gente? Não, senhor. Ô, Zacarias, só queria colocar um ponto que ficou para trás aí. Pode falar, Carlão. Vocês começaram a falar e ficou para trás, eu vou acabar me esquecendo. É sobre o batismo, né? E tem algumas igrejas, algumas religiões diferentes. Você chega lá e você fala que é católico, aí batizar na igreja católica, ele fala que o batismo da igreja católica não é válido. Só é válido da igreja, só é válido da igreja dele, a Assembleia de Deus, por exemplo. Tá. Primeiro, a Assembleia de Deus é uma sopa de igrejas. Ela surgiu nos Estados Unidos em 1890 alguma coisa, não lembro onde certinho, e foi uma assembleia das igrejas batistas, que se juntaram, mais de 100 denominações, porque eles estavam perdendo espaço e queriam se reorganizar. Então fizeram uma assembleia, por isso que se chama Assembleia de Deus, e lá se reuniram os líderes dessas igrejas para definir como seriam as igrejas a partir dali. Óbvio, não funcionou, porque na realidade gerou foi mais divisão. Tá? Agora, falar que é o batismo, se um dia você chegar e alguém falar assim para você, o batismo da igreja católica não é válido, você fala para ele assim, e por que ele não é válido? Me mostra o porquê ele não é válido. Se te falarem assim, não, porque Jesus foi batizado com 30 anos. Você fala, não, senhor, Jesus era judeu. Pega lá no Evangelho de Lucas, que você vai ver que Jesus foi batizado com 8 dias. Pega no Levítico, que vai estar lá escrito, deverás apresentar o menino com 8 dias no templo para que seja feita a sua circuncisão e apresentação a Deus. Então, o batismo, a ligação, porque batismo, na nossa concepção, é
a apresentação da pessoa a Deus. E isso, para os judeus, acontece como os meninos no 8º dia, no momento da circuncisão. E daí o termo aliança, que é anel. É a aliança de carne, que é o prepúcio do menino, e sangue, que é o sangue que vai escorrer do menino em prol de Deus. Então é o sacrifício de batismo que o judeu criou. Agora é muito fácil falar. Eu posso falar aqui que o batismo da igreja A, B ou C não é válido, mas eu tenho que mostrar por que ele não é válido. Agora, existem outros, como por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil e a Igreja, a Testemunhas de Jeová, eles não são considerados igrejas, eles são considerados seitas, as duas. E não é pela Igreja Católica isso, tá? É pelo Conselho Mundial das Igrejas Cristãs, da qual, diga-se de passagem, a Igreja Católica não é parte. Tá? Ela se absteve de participar do Congresso Mundial das Igrejas Cristãs para evitar conflitos. E esse Conselho Mundial das Igrejas Cristãs não reconhece nem a congregação cristã e nem a igreja, nem a igreja não, porque eles não podem, nem eles chamam de igreja, nem as Testemunhas de Jeová como sendo igreja, porque ambas não têm o trabalho social. E para ser igreja, você tem que ter um engajamento social. Se você pegar a congregação cristã dividida, esmiuçada em pedaços, em células, você vai encontrar células da congregação cristã que são igrejas, que têm trabalho social, mas no seu todo, na sua estrutura, o trabalho social não é contemplado na igreja da congregação cristã. Ao contrário, eles são sexistas, eles são separatistas. Tanto que eles separam homens e mulheres dentro do culto. Entendi. Entendeu? Entendi. Tem uma pessoa que eu conheço que é dessa religião, ele falou sobre isso mesmo. O quê? Que até nessa parte existe uma divisão, né? São sexistas. O homem, do lado do homem e do outro lado da mulher. Isso eles vão buscar lá nos judeus, no tempo de Jesus. Até hoje os judeus viram essa separação, mas não é tão forte, tá? As mulheres participam do culto dentro da sinagoga. Na época de Jesus, as mulheres não eram permitidas dentro da sinagoga. Elas ficaram pelo lado de fora da sinagoga, ouvindo a pregação. Elas não tinham o direito, tá? Tanto que a mulher normalmente nem era alfabetizada. Raríssimas eram as mulheres alfabetizadas. Aliás, raríssimos eram os homens alfabetizados. Piorou as mulheres, né? Piorou as mulheres. As mulheres simplesmente eram preparadas para serem donas de casas e mães. Elas não eram preparadas para serem pessoas ativas dentro da sociedade. O cristianismo vem mudar isso. Ele dá ênfase à mulher. Daí a valorização de Maria. Mas aí você tem a sociedade machista que acaba meio que sufocando a mulher na sua nascente enquanto igreja. Mais alguma coisa, gente? Não. Tô tranquilo. Então vamos fazer a nossa oração final. Pedindo, então, vamos lá. Que Cristo, Senhor, que nos fala pelos profetas, concedei a nós, seus servos, sermos testemunhas e instrumentos de consolação e próximos dele, possamos pedir com amor e caridade, que ele olhe por nós e nos proteja, nos dando a cada momento o direito de ter uma vida de paz e uma vida de fidelidade, que sejamos verdadeiros instrumentos do anúncio da Boa Nova e, a exemplo de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, sejamos verdadeiros evangelizadores de todos. Ave Maria, cheia de de graça, Senhor é convosco, O Senhor é convosco. bendita sois vós entre as Bendita mulheres, vós entre as bendito mulheres, do bendito vosso o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora agora é da a hora de nossa morte. Amém. Amém. Estejamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Do Pai, em Espírito nome do Filho e Santo. do Espírito Amém. Santo. Fiquemos em paz e que o Senhor nos proteja e guarde. Graças a Amém. Deus. Um abraço a todos. Eu vou aqui parar a gravação. Boa noite, povo. Boa noite. Beijão para todos.